Qual mundo de anime precisa desesperadamente de um vilão? Esqueçam tudo o que vocês achavam que sabiam sobre progressão narrativa em animes. Hoje, eu vou provar que uma das séries mais adoradas, apesar do seu sucesso estrondoso, é fundamentalmente falha por não ter um antagonista verdadeiramente formidável. E não estou falando de um vilão qualquer. Estou falando de uma força que poderia reescrever completamente a história e os arcos dos personagens que tanto amamos. Preparem-se, porque a série que vamos discutir é Mushishi. Sim, eu sei o que vocês estão pensando. Mushishi é uma obra-prima. É poético, atmosférico, uma meditação sobre a vida, a natureza e o lugar da humanidade no universo. Jinko não é um herói de ação, ele é um curador, um andarilho que resolve problemas causados pelos Mushi, essas formas de vida etéreas que existem na fronteira da nossa percepção. E é exatamente aí que reside o problema. Mushishi é uma série de contos episódicos belíssimos, mas sem um fio condutor que eleve a tensão e o desenvolvimento do protagonista a um novo patamar. Cada episódio é uma pérola, mas juntas, elas não formam um colar com um fecho poderoso. Falta um desafio central, uma ameaça que teste Jinko não apenas como um especialista em Mushi, mas como pessoa. Imaginem só, e se existisse um outro Mushishi? Um antagonista que não vê os Mushi como parte da natureza, mas como ferramentas. Um indivíduo que, ao invés de buscar o equilíbrio, busca o poder. Vamos chamá-lo de Kageyama, o mestre das sombras. Kageyama não seria um vilão caricato. Ele teria uma filosofia própria, talvez até compreensível. Ele poderia argumentar que a humanidade é fraca e que, ao dominar os Mushi, ele poderia erradicar doenças, acabar com a fome e criar uma utopia. Seu objetivo final seria grandioso, mas seus métodos seriam aterrorizantes. Ele não hesitaria em sacrificar pessoas, em fundir humanos com Mushi permanentemente, criando armas vivas ou servos imortais. Ele veria a abordagem de Jinko, de coexistência e equilíbrio, como uma fraqueza ingênua. A presença de Kageyama transformaria a jornada de Jinko. De repente, ele não estaria apenas resolvendo problemas isolados. Ele estaria numa corrida contra o tempo. Cada caso que ele investigasse poderia ser uma pista, uma consequência das experiências de Kageyama. Uma vila onde as pessoas ganharam uma força sobre-humana, mas perderam suas memórias. Obra de Kageyama. Um Mushi nunca antes visto que drena a vida de uma floresta inteira em horas? Uma criação de Kageyama. A série ganharia um senso de urgência, uma narrativa de mistério e perseguição que se desenrolaria ao longo de vários episódios. Jinko seria forçado a ser mais proativo, a caçar Kageyama em vez de apenas reagir aos fenômenos. Essa rivalidade ideológica seria o coração da nova história. Jinko acredita na harmonia, no deixar ser. Kageyama acredita no controle, na dominação para um bem maior. O debate não seria apenas sobre socos e poderes, mas sobre filosofia. Qual é o papel da humanidade no mundo natural? Devemos ser guardiões ou mestres? As ações de Kageyama forçariam Jinko a confrontar os limites de sua própria filosofia. Haveria momentos em que a solução de Jinko não funcionaria, onde a única maneira de parar uma catástrofe criada por Kageyama seria usar um método mais drástico, talvez até mesmo um que viole seus próprios princípios. Ele teria que se perguntar: para manter o equilíbrio, até onde eu posso ir? Sou realmente diferente dele? E pensem nos arcos dos personagens secundários. Tanyu, a escriba que registra as histórias de Mushi, poderia se tornar um alvo para Kageyama, que desejaria seu conhecimento ancestral. Adashino, o médico colecionador de artefatos de Mushi, poderia ser tentado a se aliar a Kageyama, seduzido pela promessa de descobertas inéditas. Personagens que antes apareciam em um único episódio poderiam retornar, suas vidas irrevogavelmente alteradas pelas ações de Kageyama, forçando Jinko a lidar com as consequências a longo prazo de seus encontros. A série deixaria de ser apenas sobre Jinko e os Mushi e passaria a ser sobre uma comunidade inteira lutando contra uma sombra que ameaça consumir tudo. O clímax não seria uma batalha física épica no estilo shonen. Seria um confronto de inteligência e vontade. Jinko teria que usar seu profundo conhecimento sobre a natureza dos Mushi
para prever os movimentos de Kageyama, para virar suas próprias criações contra ele. Talvez o confronto final acontecesse num lugar onde a linha entre o mundo humano e o mundo dos Mushi é mais tênue, como perto do Kouki, o rio de luz da vida. Jinko não venceria destruindo Kageyama, mas sim provando que sua filosofia é superior, talvez encontrando uma maneira de neutralizar seu poder que não envolva a morte, mas sim a restauração do equilíbrio, reafirmando sua identidade como um curador e não um destruidor. Ao adicionar um vilão como Kageyama, Mushishi não perderia sua alma poética. Pelo contrário, essa alma seria testada, forjada no fogo do conflito. A beleza da natureza e a delicadeza dos Mushi se tornariam ainda mais preciosas quando contrastadas com a ameaça da sua perversão. A calma de Jinko se tornaria ainda mais admirável quando mantida sob uma pressão imensa. Teríamos o melhor dos dois mundos. Os contos contemplativos que amamos, agora inseridos numa saga maior, com riscos mais altos e um desenvolvimento de personagem muito mais profundo para nosso Mushishi de um olho só. A série passaria de uma coleção de poemas para um romance épico. Então, o que vocês acham? A introdução de um vilão como Kageyama destruiria a essência de Mushishi? Ou a elevaria a um novo patamar de grandeza narrativa? Deixem seus comentários aqui embaixo. Eu adoraria saber a opinião de vocês. Será que existem outros animes perfeitos que poderiam ser ainda melhores com um bom antagonista? Me contem! E se vocês gostaram dessa análise, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!